Chamada de Conferência do Financiamento, a COP29, realizada em Baku, Azerbaijão, aprovou um novo objetivo coletivo quantificado de financiamento de 300 bilhões de dólares anuais por parte dos países desenvolvidos. O valor ficou abaixo do que é considerado necessário para aporte de ações de enfrentamento às mudanças climáticas no sul global, cerca de 1,3 trilhão de dólares. A decisão polêmica tomada pela plenária da conferência gerou protestos, sobretudo das delegações de países insulares. Para o Brasil, aumenta a pressão para que a COP30, a ser realizada em Belém no próximo ano, traga resultados mais auspiciosos. Eu sou Bernardo Menezes e vou iniciar agora uma conversa sobre as consequências da COP29. Agora, no Além da Energia. Eu quero agradecer a presença da Elbia Ganon, presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica. Bem-vinda mais uma vez, Elbia. Olá, obrigada, é um prazer. Com a gente neste bate-papo também está a Flávia Teixeira, gerente de sustentabilidade e transição energética da ENGIE Brasil e que esteve na COP29. Olá, Flávia, bom contar contigo novamente aqui no podcast. Obrigada, Bernardo. É um prazer enorme recebê-la aqui no nosso podcast da Além da Energia. Olha, mais uma vez eu agradeço aí a participação de vocês no Além da Energia e para a gente começar a nossa reflexão, Flávia, foi uma verdadeira queda de braço nos bastidores, né? Os países em desenvolvimento cobraram mais recurso dos países desenvolvidos para financiamento de ações de enfrentamento às mudanças climáticas. Mas a nova meta de financiamento coletivo quantificado, a NCQG, frustrou a expectativa de cientistas e lideranças ambientais, né? Que consequências esperar dessa decisão? Olha, Bernardo, obrigada pela pergunta. Bom, a gente teve aí 2 COPs na sequência, né, a COP16 de biodiversidade na Colômbia e a COP do Azerbaijão de clima, COP29, em que o tema principal foi financiamento. Financiamento, sobretudo num contexto atual de tantas incertezas, né, essa COP particularmente foi logo após a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, que anunciou algumas vezes que sairia do Acordo de Paris, então uma expectativa grande sobre, se os Estados Unidos iam participar, né, de forma, significativa das metas de financiamento climático. A China também, né, sempre alegando aí as regras do jogo de que é um país em desenvolvimento, então pelas regras do Acordo de Paris, são os países desenvolvidos que precisam apoiar a mitigação, né, a transição para uma economia de baixo carbono dos países em desenvolvimento. E no final das contas, essa meta ela fica muito para os países europeus. Então, tinha um grupo, né, um relatório recente do grupo do High Level Expert Group on Climate Finance, que dizia, né, da necessidade da gente atingir 1,3 trilhão de dólares até o ano de 2035. Eu acho que no final das contas, dentro de um cenário super complexo, a gente conseguiu ter uma nova meta quantificada, e aí com a expectativa de que até Belém a gente discuta uma melhora disso até 2035. Vamos ver. Olha, eu quero ouvir a avaliação da Elbia também. Elbia, para o Brasil, o que representa esse valor abaixo do necessário? A leitura é o seguinte: primeiro, que bom que pelo menos alguém definiu um valor, porque se essa definição não fosse feita lá, o Brasil ia ter que tratar disso aqui na COP30. Então, de certa forma, mesmo que o valor não seja aquele que se esperava, pelo menos já é um bom começo, né? Então é isso que a gente percebe. Agora, do montante em si, quando a gente fala esse recurso, como que ele vai ser utilizado, como que ele vai financiar as ações, fica muito difícil, assim, dizer o quão concreto vai ser isso, porque os países em desenvolvimento e que necessitam desses recursos, eles têm características muito distintas, tanto no que se refere ao desafio da transição energética, quanto no que se refere a tratar da questão climática em si,
de preparar a sua infraestrutura, de preparar toda a sua estrutura física e também para enfrentar essas mudanças do clima. Então, eu acho que, assim, o Brasil ele acaba ficando nesse pacotão de países que precisa dos recursos, e no nosso caso está muito clara a questão das florestas, eh, mas assim, eu não consigo trazer o Brasil como uma situação específica. Acho que todos ficaram no mesmo pacote e num pacote que é insuficiente e que precisa realmente ser trabalhado. Eu não sei se talvez eu seja uma pessoa sempre muito otimista e acompanhando essas últimas COPs e até o exemplo do mercado de carbono que a gente vai falar daqui a pouco, eu pelo menos li da seguinte forma: definir um montante já é um avanço, porque eu fui para essa COP muito desesperançosa de conseguir fechar alguma coisa com relação aos montantes. Então, ter saído esse me pareceu um ponto de partida, embora esteja muito longe daquilo que é necessário. Flávia, a estratégia de transicionar para longe dos combustíveis fósseis foi um dos avanços da COP anterior, e esperava-se que os países também pudessem dar novos passos esse ano. Mas isso tampouco aconteceu. Como você avalia esse fracasso? Pois é, Bernardo, foi um super sucesso no ano passado, nos Emirados Árabes, nós termos conseguido colocar numa decisão final o transition away dos fossil fuel. Esse ano eles foram bastante redutíveis, inclusive começou a COP, né, o presidente do Azerbaijão deixando bem claro que para eles o petróleo é um presente de Deus, e quando você circula por lá, você percebe como que a presença do petróleo é importante, e tem uma relação identitária, deles com a questão do petróleo. O primeiro oleoduto do mundo foi construído lá, inclusive pelos irmãos Nobel. Mas por outro lado, né, e aqui também, né, no G20 teve um esforço grande de que isso fosse reiterado na carta do G20, Rússia, né, Emirados Árabes, foram bastante redutíveis com relação a isso. Mas por outro lado teve um anúncio, né, interessante que é o tal do Global Energy Storage and Grids Pledge. Eles, né, alguns países, né, vários países subscreveram aí uma um novo movimento de que a gente atinja até 2030 6 vezes mais, a capacidade de armazenamento comparativamente com o ano de 2022 e 25 milhões de quilômetros, de linhas de transmissão, de redes de transmissão até 2030, com vistas a alcançar aí 80 milhões de quilômetros de linha de transmissão até 2040. A gente está falando, né, de um esforço global de eletrificação. Então, é uma tendência aí de que a gente tenha, um cenário, diferente, né, atender melhor as demandas, né, reduzir aí a dependência dos combustíveis fósseis até lá. Vamos esperar para que a gente, tenha cada vez mais países, né, assinando esse compromisso e fortaleça no ano que vem. Eu acredito que no ano que vem vai ser um cenário completamente diferente, a mensagem do transition away dos combustíveis fósseis. Seguindo ainda na linha do Transition Away, Elbia, isso pode impactar de alguma maneira o avanço das renováveis ou outros setores dependentes de financiamento no Brasil? É uma preocupação para o setor? Olha, no Brasil eu não vejo um impacto muito forte, tá? Até porque o nosso avanço em termos de renováveis, ele segue uma outra lógica, e é uma lógica que a gente tem uma oferta muito grande de recursos renováveis e esses recursos são competitivos. Então não acho que efetivamente possa trazer, assim, tantas consequências para o Brasil, mas eu entendo que este talvez seja o grande ponto da COP, e eu notei, assim, que todos nós, até eu mesma dei uma reduzida aí na minha velocidade nessa discussão do necessário fim do uso dos combustíveis fósseis. Porque eu me lembro que as várias outras COPs que a gente participa, e cada um a gente tem um avanço, e trazendo de Paris para cá, talvez as últimas 10,
A gente sempre vai para as COPs com muita coisa para ser feita, para ser discutida, e sempre traz coisas novas. Eu me lembro que logo depois da pandemia, Glasgow teve avanços importantes, e ano passado nós fomos surpreendidos com Dubai, até com relação aos combustíveis fósseis, porque acho é aquela história, a gente não esperava muita coisa e, na verdade, esperava coisas negativas e foi muito positivo no que se refere aos fósseis. Mas hoje eu estou vendo o problema assim, com pelo menos 4 dimensões e que precisa ser tratada. Primeiro, a questão do mercado de carbono, que avançou bem, né, então checa, isso aí tá ok. Aí você vem para a discussão do financiamento, que embora não tenha chegado no ponto que nós gostaríamos e que o mundo precisa, mas ele vai caminhar naquela direção, a gente tem muito que aperfeiçoar. Outra coisa são os esforços das economias, dos países, do setor privado em investir mais em energia renovável. O mundo está fazendo isso, estamos investindo mais em energia renovável, tanto que os dados da Agência Internacional mostram que houve mais investimento em renovável do que em petróleo. Então, está um esforço investindo em energia renovável. Agora, tem um quarto ponto, que seria o esforço de reduzir os investimentos no setor de óleo e gás, ou estabelecer um prazo para que esses investimentos aconteçam e isso comece a se reverter. E esse ponto ninguém tocou nele, tá? Ele está um ponto intocável e eu percebi que esse ponto foi se agravando, foi se tornando mais intocável a partir, né, do conflito na Europa, ali das consequências da Europa do conflito entre Rússia e Ucrânia, e aí essa história da escassez e que não é bem assim, veja bem, como que nós vamos fazer. Isso foi um bom pretexto para continuar falando em petróleo e perfurando poços. E uma outra coisa que eu estive na CERAWeek em março, naquele evento enorme de petróleo, que eu já voltei de lá assim, bom, eu já sei o que os caras vão fazer. Eles vão dizer que, olha, não dá para parar de perfurar poços por enquanto, porque nós ainda não temos energia renovável o suficiente, nós não temos tecnologias de captura o suficiente, e nós ainda precisamos muito do petróleo. Então, e isso ficou assim, essa mensagem está muito clara por parte dos países produtores, por parte do setor produtor, e aqui na COP de Baku, eu já fui esperando que isso viesse a acontecer e aconteceu de fato. Não vai ser agora que esses caras vão enfrentar esse problema, e este é o grande problema. Aproveitando que a Elbia falou no mercado de carbono, Flávia, tá aí uma boa notícia da COP29, né? Finalmente foram aprovadas regras para o artigo 6 do Acordo de Paris, que estabelece aí o comércio internacional de créditos de carbono. Como esse avanço pode beneficiar o Brasil, considerando que por aqui o Congresso Nacional também aprovou o projeto de lei que cria o nosso mercado regulado interno? Bernardo, eu acho que sobre diversos aspectos é muito bom a gente ter conseguido avançar nessa pauta, sobretudo porque ela destrava, né, a agenda nas próximas reuniões para a gente trabalhar outros assuntos. Para a ENGIE, particularmente, eu acho que até para o setor elétrico brasileiro e alguns setores industriais, veio um pouquinho tarde, né? A gente gostaria de ter tido, essa decisão antes, porque só a ENGIE, por exemplo, já investe no mercado de carbono do protocolo de Kyoto, né, o mecanismo de desenvolvimento limpo, há mais de 20 anos. Nossos primeiros créditos foram emitidos em 2004. Então, são 20 anos esperando isso acontecer, né, quando é como quando o remédio chega para um paciente que já poderia ter melhorado bem antes, mas assim, é muito importante a gente avançar na precificação. Todo mundo sabe que o mercado de carbono não é uma bala de prata, não é ele que vai resolver tudo, então isso é importante. Mas por outro lado, ainda havia alguma resistência, ainda tem alguma resistência sobre a integridade dos projetos, a alta qualidade desses projetos. Então, não depender mais desse debate político e, a partir de agora, avançar, né, na definição das metodologias que vão ficar, dos critérios, né, as melhores práticas de registro, como os países vão interagir entre eles, respeitando as suas singularidades, as suas particularidades,
de que forma que a gente possa ter uma precificação do carbono, entender melhor os custos de redução, né, os custos de compensação de outras atividades hard to abate, não deixa de ser realmente um avanço e algo a celebrar, porque é uma mensagem que manda, né, que a gente manda para o mundo que sim, a gente vai precisar contar com o mercado de carbono, não só para fazer, né, como no 6.2, essa troca de resultados de mitigação entre os países, mas como também no 6.4, outras atividades, outros setores. Eu espero que a gente avance em outras metodologias que não só, né, remoção, não só florestal, e não só captura direta de carbono, mas que também esse mercado possa vir a promover investimento em desenvolvimento tecnológico, né, na mitigação, na redução de emissões, que não só a remoção. Então, é com isso que a gente conta aí no debate técnico nos próximos anos e destravar a agenda, política das COPs para outros assuntos mais prementes, como, por exemplo, a transição justa, que esse ano não chegou a ser tratado, enfim. Mas a notícia é positiva, com certeza. Elbia, como você observa o papel do setor privado na implementação desse novo mercado? Esse foi um ponto que me chamou muita atenção, em particular nessa COP, e que eu achei muito positivo. Eu participei ali de uns 8 painéis e especialmente na plenária da ONU, falando justamente qual é o papel do setor privado na transição energética e também nas ações de mitigação das mudanças climáticas. Essa pergunta, ela é uma pergunta importante, porque ela traz a característica do reconhecimento da organização de que você não vai resolver a questão do clima numa estrutura de governança em que você envolve estados negociadores. Se você não trouxer o setor privado para a mesa, para o debate, você não vai alcançar seu resultado. E lá no meu painel eu fiz questão de deixar muito claro isso, que você precisa de uma estrutura de governança em que você envolve o poder público, formando as instituições, então os governos, os estados, e você tem que trazer a sociedade civil com forte olhar para o consumidor, e você tem que trazer o setor produtivo, porque é o setor produtivo que vai investir. Então, aí você traz o conceito de setor produtivo, e naturalmente o setor privado está lá, mas não necessariamente, existem muitas empresas que também pertencem ao poder público, principalmente as produtoras de óleo e gás, geralmente nem são empresas privadas. Então, o papel do setor produtivo, ele é fundamental para pensar na questão climática de forma geral, porque é ele que vai investir, é ele que vai fazer e é ele que vai escolher também. E aí, quando você vem para a regulamentação do mercado de carbono, e até pensando no caso brasileiro, o que a gente tem? A gente já tem ações importantes voluntárias de empresas como a Engie, bem citada aqui pela Flávia, e a gente sabe que muitas empresas seguem esse caminho voluntariamente, mas nós sabemos que muitas outras e muitos outros setores, que se você não criar os chamados mecanismos de incentivos para que eles caminhem naquela direção, você não vai alcançar seu objetivo. Eu já falei em vários outros momentos e até já publiquei artigos sobre isso. Sem você criar um mercado de carbono regulado, sem você impor regras, você não vai alcançar o net zero. Então, a partir do momento que você cria essas bases, que você dá o sinal para que o mercado, e aí quando eu digo mercado envolvendo todo o setor produtivo, a sociedade, caminhe naquela direção, você vai conseguir alcançar seu objetivo. Mas é muito necessário que você tenha regra, então é muito necessário que você crie as chamadas instituições. Não à toa, este ano, o Prêmio Nobel de Economia, né, os ganhadores do prêmio, vieram muito nesse caminho, de que sem criar instituições fortes, que criem regras claras, você não avança. A gente está chegando no final do episódio, mas eu queria ouvir ainda uma última reflexão de vocês. Flávia, como você avalia o papel do Brasil nessa edição e que desafios a COP29 deixa para a COP30 em Belém no próximo ano? O Brasil, ele
Eu não sei se foi uma infeliz ou se foi uma feliz coincidência, né, o G20 acontecer no Brasil ao mesmo tempo da COP, porque o Brasil teve uma oportunidade de assumir um protagonismo relevante aqui, e a carta de mensagem final dos países, que participaram do G20 reiteraram, né, a importância de triplicar a capacidade de geração renovável até 2030, duplicar as soluções de eficiência energética, reforçaram a importância da gente manter o foco do limite, né, do aquecimento global em até 2 graus, com forças, né, com esforço de 1,5 graus. Então o Brasil teve um papel relevante aqui, a tempo de mandar uma mensagem importante, e lá mesmo, né, o Brasil junto com a Inglaterra foram convidados pelo presidente da COP para articular com os países, as novas metas quantificáveis de financiamento climático. Então, o Brasil tem sim sido protagonista e tem exercido um papel diferenciado e destacado nos debates climáticos, e eu imagino que no ano que vem a COP da Colômbia foi uma amostra do que a gente pode esperar, por conta de ser num país amazônico. Acho que eu concordo totalmente com a Elba. No ano que vem a gente vai ter uma presença grande da sociedade civil, uma experiência diferente, mostrar para o mundo como nós aqui fomos para o Azerbaijão e vimos uma realidade, que é um pouco diferente da nossa, é peculiar. A gente passa a entender, as questões que para eles têm uma relação identitária, né, com a população. Eu acredito que a gente também vai, conseguir demonstrar as nossas singularidades e ter um papel, mais relevante ainda de protagonismo nessa agenda. Elbia, eu faço as mesmas perguntas para você. Como é que você avalia o papel do Brasil nessa edição e que desafios a COP29 deixa para a COP30 em Belém no próximo ano? Bom, em primeiro lugar, é uma grande responsabilidade o Brasil realizar uma COP, né, e lá em Baku mesmo a gente percebeu já o clima de: "Ai, Brasil, a COP", então tá todo mundo apostando nessa COP30 em vários aspectos. E é claro, essa aposta no Brasil não é gratuita, é pelo país que é, pela liderança que ele já tem naturalmente. O Brasil ele precisa muito pouco para pegar as rédeas da liderança e pegar o protagonismo. Veja que a gente passou muito tempo em silêncio, depois voltou, e já voltou muito forte. E foi sim, Flávia, acho que foi uma super feliz coincidência o G20. Eu acho que a gente tem que olhar essa discussão levando em consideração de COP29, G20 e COP30, tudo meio que junto ali, né. E o Brasil ele exerceu uma liderança muito importante agora no G20 e conseguiu acordos também muito relevantes, históricos até. Talvez hoje a gente não tenha a dimensão, mas um dia a gente ainda vai falar: "Nossa, olha o que o Brasil fez lá na liderança do G20". E até por essas discussões que estavam acontecendo, que ao mesmo tempo aqui, a gente estava lá em Baku e aqui o Brasil discutindo G20, o Brasil acabou se sobressaindo na discussão e realmente exercendo um protagonismo, um papel de líder que ele é capaz. Ele se mostrou muito capaz, ele tem um potencial, se mostrou capaz. Agora ele vai ter que mostrar muito mais na COP30. Aí vem a nossa responsabilidade também de saber, tanto do ponto de vista físico, estrutural, de fazer uma boa COP, mas nós teremos que ter uma COP que realmente entrega, que traga resultados e que traga avanço. E aí a gente vai ter que batalhar para isso, e acho que todos nós temos o nosso papel para ajudar o Brasil a chegar lá. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito a Elbia e a Flávia. Voltem sempre ao nosso podcast. Obrigada, Bernardo. Flávia, foi ótimo. Nossa parceria agora também no podcast. A gente já é parceira nas COPs, agora aqui no podcast também. Valeu. Com certeza, Elber, cada vez mais vamos avançando, nós estamos avançando. E Bernardo, como sempre, muito obrigada pela mediação, por nos apoiar nesse processo, Elber, pela disponibilidade, e a gente se vê na próxima em breve, com certeza.
No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!